Sejam muito bem-vindos ao Porto Nerd. Eu sou o Porto e serei seu nerd hoje. E assim, a terceira temporada de Invencível acabou e maluco foi foda. Mas o que eu vejo é muita gente na internet criticando a guerra do Invencível, porque a galera falou que foi muito rápida. Foi um único episódio em que tudo aconteceu, tudo se resolveu e a gente já partiu pra luta contra o Conquest logo em seguida. E tipo, eles queriam que tivesse deixado um pouco mais, esticado um pouco mais e feito algo que assim fosse um pouco mais épico. Honestamente, eu entendo o sentimento, porque eu pensei exatamente a mesma coisa quando eu tinha acabado de ver. A real é que desde lá na segunda temporada, quando já estavam dizendo que ia ter a Guerra do Invencível, eu tava pensando que ela ia durar tipo uns 2 episódios, 3 episódios, que ia ser tipo uma epopeia, sabe? Em que você tem os Marks da outra dimensão atacando, aí os heróis aqui tentando se defender, eles falham, eles começam a planejar formas de conseguir se defender e tipo ter realmente uma batalha épica que se esticasse por vários episódios. Só que a verdade é que isso não é necessário. Mas antes de tudo, vamos falar sobre os quadrinhos. Nos quadrinhos, por incrível que pareça, e sim, eu tô falando porque eu não lembrava disso, e quando eu fui rever os quadrinhos eu fiquei muito surpreso. A Guerra do Invencível acontece em uma edição. Sério. Começa a edição com os Marks atacando, a gente vai virando as páginas e vai vendo todos os heróis lutando e tipo, sendo sufocados pelo ataque porque pegou todo mundo de surpresa, ninguém sabe direito o que fazer. A gente vê diferentes cameos de outros personagens que também estão nesse universo da Image Comics, como por exemplo o Spawn. Sim, o Spawn tava no universo da Image Comics, bem louco, né? E tudo acontecendo de forma brusca, rápida, cruel. Tanto que, por exemplo, tem a cena do Rex Explode, quando ele tá lá lutando contra o Invincible dele na HQ, e essa cena literalmente já começa com um painel em que o Rex tá sendo pego pela garganta e preso pelo Invincible. Eu não lembro nem se mostra os outros amigos dele tentando fugir, se eu não me engano não mostra. Só mostra o Rex preso, morrendo e já usando o truque dele de carregar o próprio esqueleto pra acabar com aquele Invincible também. É literalmente uma página, no máximo 2, porque se não me engano é uma página dupla. E a batalha foi feita para passar exatamente essas sensações. A Guerra do Invencível, na verdade, foi feita para mostrar como se o Mark se voltasse contra a sociedade, eles não teriam chance. E a melhor forma de fazer isso, que o Robert Kirkman achou, foi fazer com que o ataque fosse um ataque rápido. Você não tem como organizar forças para combatê-los, você não tem como lutar de volta. Eles literalmente vão destruir tudo pelo caminho, como se fosse um cortador de grama destruindo toda a grama pelo caminho, tá ligado? Eles iam moer aquela sociedade de super-heróis, porque ninguém chega perto do que o Invincible é. Claro que nem todos os Invincibles são feitos iguais, e alguns deles são mais fracos e são derrotados, sim. Só que o objetivo desse capítulo foi ser rápido e brutal para que a gente tivesse essa sensação, para que nós, os leitores, nos sentíssemos exatamente da forma como aqueles personagens se sentem, como se a gente tivesse uma corda ao redor do pescoço e não conseguisse respirar. Você não tem tempo para pensar no que está acontecendo, porque tudo acontece muito rápido. Então, o objetivo do quadrinho, o fato dele ter escrito a Guerra do Invencível em uma edição, foi exatamente para transmitir essa sensação pro leitor. E a série fez a mesma coisa. O fato de que a guerra toda acontece em um episódio já é surpreendente. Agora eu queria tirar um minutinho do vídeo de hoje para poder te falar o seguinte. Esse ano o Porto Nerd está tentando alcançar 1000 inscritos e eu queria pedir a sua ajuda para fazer isso. Ah, Porto, mas o que eu vou ganhar fazendo isso? Bom, uma vez alcançando 1000 inscritos, eu vou fazer uma live e nessa live eu vou sortear 2 encadernados da Eagle Moss. Arqueiro Verde, Os Caçadores e Arqueiro Verde, Lua de Caçador. Esses 2 encadernados são uma continuação do outro, que é uma das melhores fases do Arqueiro Verde que eu já li na vida. Foi lançada lá nos anos 80. E eu vou estar sorteando os 2 pra vocês a partir do momento que o canal alcançar 1000 inscritos. Então, conto contigo. Se você puder compartilhar meus vídeos com quem você conhece, se você puder curtir e comentar para que o algoritmo do YouTube ajude o vídeo, qualquer coisa ajuda e vamos junto que eu vou adorar chegar lá e dar esse presente pra vocês saberem como eu acho vocês importante pra mim. Vamos lá. O episódio, ele tem um ritmo muito melhor do que o quadrinho, porque ele consegue te dar tempo pra respirar.
só que ele te dá tempo suficiente pra respirar, mas não o suficiente pra você se sentir confortável. Então, enquanto lendo no quadrinho, você tá sentindo como se tivesse uma corda no pescoço te apertando o tempo inteiro, assistindo o episódio, você sente momentos em que essa corda tá apertando, e aí você sente momentos em que ela afrouxa um pouco. Você consegue respirar, você consegue sentir o peso do que tá acontecendo. E então ela aperta mais uma vez, e você fica outra vez sem fôlego enquanto as coisas vão acontecendo. Eu acho que essa estrutura narrativa que a série seguiu faz muito mais sentido quando você quer botar um impacto maior na coisa. A gente vê muito disso, por exemplo, e eu sei, é uma comparação que talvez fuja um pouco do mérito, mas a gente vê muito isso em Vingadores Ultimato, que é aquele momento em que você tem cenas que a tensão fica lá no alto e depois tem um respiro leve pra depois a tensão voltar lá no alto, respiro leve de novo, o que vai conduzindo o espectador meio que numa montanha russa de emoções. É isso que eles tentaram fazer nesse episódio. Então, depois que eu parei pra pensar, refletir e tentar, controlar minhas expectativas, eu comecei a chegar na conclusão que não faria sentido você querer expandir essa história por mais de um episódio. Porque, querendo ou não, são episódios de 1 hora. São praticamente microfilmes, tá ligado? Se você ficar estendendo muito, você perde esse impacto da situação e acaba se tornando mais do mesmo. Mais batalhas de super-heróis, mais do Mark apanhando que nem um coitado, mais do Imortal sendo imortal, e você perderia esse peso narrativo, que foi exatamente o que eles quiseram passar. Então, na minha humilde opinião, por mais que uma parte de mim gostasse de ver essa história se alongando mais, isso iria atrapalhar o peso e o impacto que ela traria para nós como espectadores. Então fez bastante sentido a Guerra do Invencível acontecer em um episódio só. E eu ainda queria frisar, apesar de ter sido só em um episódio, a Guerra conseguiu trazer momentos muito impactantes. A morte do Rex Explode é um deles, sabe? Como eu falei, nos quadrinhos isso acontece em uma página e meia. Aqui não. Aqui a gente tem o Rex com a Ray no começo do episódio. A gente vê os dois juntos. A gente teve todo o arco redentor do Rex desde o começo da temporada, em que eles começaram a transformar ele em um personagem diferente, em que ele começa a mostrar que ele entende os erros que ele já cometeu e que ele quer se tornar uma pessoa melhor. Porra, a gente teve episódios em que ele simplesmente fez um jantar pra Ray, sabe? Ele não tava agindo como super-herói, você não tava vendo ele fazer coisas incríveis. Ele só fez um jantar pra moça que ele gostava. Eles comeram juntos, eles comeram em paz. Ele quis fazer ela se sentir em casa. Ele quis se aproximar dela, ter uma conexão humana. O começo desse episódio, com ela querendo ir ajudá-lo, e ele fala pra ela: não, você acabou de se aposentar, você não pode voltar agora. Tá tudo bem, se eu precisar eu peço sua ajuda. Tipo, você vê que ele é uma pessoa diferente daquele Rex que começou a série. E tudo isso ajuda para que naquela cena em que ele se sacrifica para salvar os amigos, você sinta o impacto. A própria cena ela foi construída de um jeito melhor, porque se fosse que nem nos quadrinhos, em que já começa com ele lá, com o Invencível segurando ele no pescoço, não teria o mesmo impacto. Mas não, você vê o time lutando e tentando e falhando. Você vê o Rex mandando eles embora e dizendo: não, eu tenho um plano, só pra depois mostrar que ele não tinha plano nenhum, que ele tava mentindo pra tentar salvar a vida deles. Ele se arrastando até o Invencível, usando tudo que ele pode, nada funciona, e finalmente no momento de desespero ele mete uma de Gambit. É bem feito, sabe? É muito bem construído. E depois que ele explode, você ainda tem aquele momento de paz, sabe? Não paz necessariamente, mas um momento de silêncio, um momento em que você sente o impacto do que acabou de acontecer. Começa até a tocar a musiquinha no fundo e você começa a ver todos os super-heróis, você vê a reação do Rudy, você vê os outros super-heróis espalhados pelo mundo, todos feridos. E aí, depois que você tem esse momento pra sentar e você como espectador perceber o que aconteceu, eles se jogam de novo, mostrando os Invencíveis flutuando lá no ar e tudo destruído. Inclusive foi uma das cenas que imitou um painel dos quadrinhos, que eu achei que ficou legal, só que eu acho que teria sido um pouco melhor se eles fizessem desse jeito.
Enfim, o que eu quero dizer aqui é, eu comecei acreditando que a Guerra do Invencível deveria ter durado mais, só que depois de um tempo eu percebi que não. Faz sentido eles terem feito do jeito que eles fizeram, porque se durasse mais, a gente ia perder o impacto da coisa. A gente ia perder o objetivo dessa história, narrativamente falando, que é mostrar como um Mark vilão conseguiria derrubar aquele planeta, o perigo de um Viltrumita, o horror por trás de uma versão do Mark, de um Viltrumita que tá pouco se fudendo pras pessoas no planeta. E se você parar pra pensar, tudo isso não só conversa com os temas que vão vindo desde a temporada 2, em que o Mark tava lá pensando nos erros que ele cometeu e como ele não queria se tornar o pai dele, e agora ele tem que enfrentar versões dele que literalmente fizeram isso, quanto cria a base pro próximo episódio, que é quando o Conquest chega. Porque aí a gente tem não só um Viltrumita que tá pouco se lixando pras pessoas, como um que está vivo há muito mais tempo do que o Mark. O que conversa com algo que o Nolan comentou já, que quanto mais os Viltrumitas vivem, mais fortes eles ficam. Então aí você chega a um com cabelo branco, bombado que nem o Arnold Schwarzenegger pra enfrentar o Mark, depois que algumas versõezinhas dele malignas já conseguiram derrubar o planeta inteiro. Essas duas histórias meio que fecham um arco narrativo que começou desde lá da segunda temporada, que é o Mark enfrentando os próprios erros, ele enfrentando a herança Viltrumita, enfrentando a ideia de que os Viltrumitas são monstros e que ele não quer se tornar um deles. Primeiro ele é forçado a lutar contra versões dele que se tornaram esse monstro, e depois ele é forçado a lutar contra o cara que representa tudo que o Império Viltrum é de ruim. Foi uma construção muito boa, duas histórias muito fodas, e no final das contas eu acho que as duas tiveram exatamente a duração certa para que uma não roubasse o foco da outra. Eu acho que o único problema da Guerra do Invencível em relação aos quadrinhos, e por incrível que pareça é um problema que todo mundo já tá comentando há muito tempo na animação, é a animação. Tipo, eu não sei se a Amazon tá dando um orçamento baixo pra galera que tá trabalhando na série do Invencível, mas eu sinto que em muitos momentos falta expressividade nos personagens, sabe? Falta aquele passo adicional que faz uma animação ser tão impactante quanto ela é, quando bem feita. Um exemplo claro disso é no momento em que o Cecil tá conversando com o Donald, e aí ele fala pro Donald pra chamar todo mundo pra lutar contra os Invencíveis. Olha como acontece na animação. Umas boas notícias. Este Invencível com certeza não era tão forte quanto o nosso. Talvez exista uma chance. Mas, senhor, toda a área de engenharia se foi. E como exatamente nós vamos reagir a isso? Fazendo ligações. Para quem? Todo mundo, Donald. Todo mundo. Agora olha o painel no quadrinho. Sério, olha esse painel. Você vê a expressão dele, você vê o grito dele, você vê realmente alguém desesperado, alguém que não sabe o que fazer, mas precisa fazer alguma coisa e tá tentando tomar as rédeas de uma situação impossível, sabe? Você sente tudo isso só pela expressão dele nesse painel. Então, é isso que eu sinto que falta nessa série da Amazon. Eu acho que em algumas coisas eles fazem muito bem, como por exemplo no ritmo, na construção dos personagens, nas construções dos relacionamentos. Eles melhoram muito no que é a série original, só que eles falham miseravelmente na hora em que eles têm que usar o orçamento para fazer algo mais expressivo. E sim, eu entendo que eu esteja falando isso depois de ver o episódio do Conquest, porque basicamente parece que eles economizaram todo o orçamento pra usar a batalha final da luta do Mark com o Conquest. Bem investido. Mas eu falo mais disso em outro vídeo. Mas é isso aí, eu queria dar minha opinião sobre esse assunto mais ou menos polêmico, né? E queria saber a sua também. Você assistiu o episódio? O que você acha? Você concorda com o que eu falei? Ou não? Deveria ter sido mais longo mesmo. Você lembrava que nos quadrinhos, tipo, só aconteceu em uma edição? Mano, eu fiquei muito surpreso quando eu percebi isso. É que faz tempo que eu li, né? E aí, tipo, você vê isso na hora, tipo, não, com certeza no quadrinho demorou mais. Tá, poxa, acabou já? Mas enfim, agora eu tô divagando. De qualquer forma, eu ia adorar saber se você concorda comigo ou não, se você acha que eu tô errado. Por favor, comenta aí, vamos conversar. Como sempre, muito obrigado por estarem comigo até aqui e até a próxima.